nome completo? Meu nome é Maria de Nazaré dos Santos Celso, Sua idade? 57 anos. Qual a sua formação em nível de graduação, curso e qual a instituição? Eu cursei pedagogia, sou formada em pedagogia desde 1991 e tenho especialização na área da educação infantil. Qual o ano em que a senhora concluiu a graduação? 1991. Atualmente a senhora cursa algum mestrado, doutorado ou outra especialização? Não tenho interesse de fazer, exatamente porque eu já estou há muitos anos, trabalhando como pedagoga, atuando na escola pública e também atuei na escola particular e acho que já dei meu quinhão para a educação, sabe? Então eu tenho outros horizontes. A senhora está aposentada? Parcialmente aposentada, trabalhei na escola particular durante muitos anos, mas agora resolvi me dedicar, agora não, já tem uns anos, pretendo me dedicar só à educação pública. Então, por hora, não vou me aposentar do Estado. Qual ano a senhora começou a trabalhar como supervisora escolar? Na verdade, eu nunca trabalhei exatamente como supervisora escolar. Eu sou pedagoga, como eu disse, formada em 1991. Falando especificamente do concurso público, eu passei no concurso público de 1993 e imediatamente a SEDUC me lotou aqui no Colégio Integrado. Então, de lá para cá, eu venho atuando dentro da escola, mas é importante citar que a gente não atua só especificamente como supervisor escolar ou como orientador escolar, a gente é um pouco de cada coisa na escola pública. Então, de lá para cá, de 1993 para cá, o que eu posso dar de depoimento é que a gente exerce várias funções ao mesmo tempo. A gente é um pouco orientador, a gente é um pouco supervisor. Eu estou atuando agora na função de vice-diretora, mas eu já fui vice-diretora sem antes estar na função de vice-diretora. Porque a exigência dessa atuação no Estado, ela é constante. Tá? Mas eu acho que eu respondi, de 93 para cá. Quando que iniciou os seus trabalhos em escola e começou em qual função? Eu trabalho com educação desde os 17 anos. Então, lá por meados de, 88, 89, 1988, 1989, eu comecei a atuar alfabetizando crianças. Hoje em dia, eu trabalho com adolescentes na escola. Mas durante muitos anos da minha vida, eu atuei com crianças. A minha especialização, inclusive, é nessa área. Então, te respondendo a pergunta, dos 17, 18 anos para cá, eu sempre trabalhei com educação, só que na docência, inicialmente na docência. E quais áreas de serviço, de coordenação e gestão do trabalho pedagógico a senhora já atuou ou ainda atua? Por favor, informar os períodos de atuação e os nomes das escolas. Na gestão escolar, eu estou trabalhando desde 2014, sempre no Colégio Integrado Professor Francisco da Silva Nunes. Eu estou falando especificamente de gestão escolar. Então, de 2014 até os dias de hoje, eu assumo um cargo de direção aqui na escola. A senhora foi contratada especificamente para essa função ou indicada por seus pais ou alguns gestores? Não, na verdade, eu sou concursada, como falei, passei no concurso público para técnico em educação no Estado e, sobretudo porque nós tivemos necessidade de pessoas que assumissem a função de direção, eu resolvi apoiar a direção da época e assumir o cargo de vice-direção. Mas não houve indicação, houve necessidade mesmo. A senhora recebeu alguma formação na graduação ou na pós-graduação para o exercício da função de técnico da educação, supervisor escolar ou orientador educacional ou coordenadora pedagógica? Sim. Eu entrei na faculdade, na época era FICOM, Faculdades Integradas do Colégio Moderno, que logo depois se tornou Unespa e logo depois se tornou UNAMA, que existe até hoje em outra direção. Mas na época a formação era dividida, nós entrávamos como pedagogos e após o segundo ano, no terceiro ano de formação, a gente tinha que escolher entre 3 habilitações, que era orientação escolar, supervisão ou direção escolar. E eu escolhi, na época, orientadora. Então, eu pretendia, como comecei, inclusive, trabalhar como técnica orientadora educacional. A
A senhora recebeu alguma formação continuada enquanto exerce a função de técnico da educação? Na escola particular, eu trabalhei durante muitos anos numa escola particular muito conhecida em Belém. A nossa formação, ela era contínua. Nós tínhamos formações toda semana, participávamos de cursos paralelos. Então, na minha vida profissional, enquanto funcionária de uma escola pública, eu tive muitas oportunidades de ter essa formação de maneira continuada. No serviço público no Estado, é muito interessante dizer que durante muitos anos isso foi pouco frequente, né? Eventualmente nós vivíamos experiências como essa, mas hoje em dia, até para estar como diretora ou vice-diretora, nós tivemos que passar por uma certificação. Então, recentemente nós vivemos um curso específico, uma formação específica para estar nessa função, e só permaneceu nela quem se saiu bem, né? Teve uma avaliação positiva na sua formação. Então, sim, nas condições em que eu narrei agora recentemente. Com quais séries ou níveis de ensino ou disciplinas e áreas de conhecimento dos professores a senhora trabalha ou trabalhava? Tá. Na escola particular, eu trabalhei sempre com crianças até ali o 5º ano, porque a pedagogia, ela permite que você trabalhe na docência até o 5º ano, né? Então, ali nós tínhamos muito contato com as disciplinas todas. A gente pode trabalhar com todas. Em se tratando de escola pública, a minha experiência toda foi com nível médio. Aqui no Colégio Integrado a gente trabalha em modalidades de ensino, o ensino tecnológico, que é exatamente essas formações técnicas que o Estado oferece, né? Então eu trabalho na área da saúde, enfermagem, nutrição, podologia, profissionais da área que trabalham como docentes nessa formação. E nós trabalhamos também com nível médio, regular. Então eu tenho todos os professores da matriz curricular que a gente atua com eles cotidianamente, mas especificamente no ensino médio. Em se tratando da supervisão escolar ou coordenação pedagógica, relate a sua experiência com os alunos, com os pais, com os gestores e os demais técnicos durante o ano. Quais os principais projetos, atividades e avaliações? É fantástico. É o que eu mais gosto, né? Eu trabalho na gestão escolar, mas eu nunca larguei de mão o contato com os alunos. Consequentemente com os pais dos alunos, consequentemente com os próprios docentes. Mas é muito interessante trabalhar com orientação escolar, porque você tem a grande oportunidade de estar próximo do aluno, garantir um acesso de afetividade e de confiança, de maneira que ele possa superar seus obstáculos. E hoje, depois da pandemia, esses obstáculos são muitos, e muitos deles emocionais. A gente precisa estar sempre aberto a esse contato frequente, cotidiano, de reflexão, o fato de nós termos a possibilidade de conversar com esses pais e trazer a esses alunos um universo de possibilidades é algo que a orientação educacional te dá com muita ênfase, né? Sobretudo comparando com as outras funções dentro da escola. Aqui dentro da escola nós temos vários projetos. Os projetos que a gente desenvolve aqui são sempre voltados para as questões cognitivas, sem nunca esquecer de adequar ao conhecimento do aluno e suas potencialidades a questão da afetividade. Então, nós temos, por exemplo, o sarau cultural, que ele faz com que o aluno entenda as várias vertentes da linguagem, enfim, mas assim, ele precisa ter o contato com os professores e se aproximar da afetividade com os professores para ele entender que aquilo faz parte, pode enriquecê-lo muito. Ainda com relação ao trabalho de coordenação pedagógica, como se dá o planejamento de suas atividades e as relações com os demais professores? Desde o início do ano, né? No início do ano a gente já trabalha com a jornada pedagógica,
A jornada pedagógica já tem, aí eu estou falando mais da escola pública mesmo. A jornada pedagógica, ela já traz todas as informações que a SEDUC nos atualiza e nos exige. E nessa jornada, a gente tem o cuidado de estabelecer as normativas, o calendário, a avaliação do ano anterior, o que pode fazer, o que pode melhorar no ano que se inicia. Então, esse cotidiano pedagógico se estabelece nesse calendário, por exemplo, com o conselho de classe. O conselho de classe é um mecanismo que a gente entende que é muito positivo para compreender, para acompanhar quem são esses alunos e como eles estão na relação entre eles e os professores, entre alunos com alunos e o processo de aprendizagem. Então, o calendário escolar estabelecido no planejamento desde a jornada e acompanhando junto com todo o trabalho, todo o planejamento anual do professor, isso facilita muito e é fundamental para o nosso trabalho, para a nossa jornada na escola. Descreva as situações mais desafiadoras ou que lhe causaram algum tipo de sentimento negativo ou preocupação que a senhora vivenciou enquanto coordenadora pedagógica dessa ou de outra escola. Eu tenho hoje em dia eu tenho várias preocupações, óbvio, mas tem duas delas que nos deixam muito abaladas. A primeira é com relação à questão da violência nas escolas, né? É claro que aqui, graças a Deus, a gente tem pouco a ver, mas nós já tivemos, por exemplo, assaltos dentro da escola. Há um indicativo, ninguém nunca comprovou, de que esses assaltos teriam sido, digamos assim, pensados pelos próprios alunos, né? Então, nós vivemos algumas outras violências, com famílias que querem adentrar a escola de maneira mais violenta para resolver as questões com um conflito exacerbado. Então isso nos preocupa muito, nos deixa muito tristes também. A outra dificuldade é que hoje, estatisticamente falando, o número de alunos que tem essas crises de ansiedade e depressão, e sobretudo depois da pandemia, cresceu muito. Então a gente se vê com poucos recursos para acompanhar de maneira mais cuidadosa essa situação dos alunos. Então é preciso que as escolas tenham psicólogos, é preciso que se tenha um cuidado maior, até porque enquanto pedagogos, você tem que tomar muito cuidado ao atuar com o aluno, porque senão você pode trabalhar com gatilhos que podem desenvolver nele não uma melhora, mas uma dificuldade maior em lidar com as suas peculiaridades psicológicas. Então, essas duas questões nos preocupam e nos fazem ter mais cuidado na hora de lidar com as questões da escola. Descreva as situações e trabalhos bem-sucedidos que lhe causaram algum tipo de sentimento positivo durante a sua atuação como coordenadora pedagógica dessa ou de outra escola. Dessa escola. A minha alegria maior é, depois que a gente se depara com tantas dificuldades com os alunos, as suas imaturidades, é que depois de toda a formação de 3 anos e meio que eles passam na escola, porque como a gente tem formação técnica, tem um período de estágio, a gente se depara com eles fora da escola, já formados, ou até durante, né, a sua conclusão de ensino, e a gente se depara com alunos que cresceram. Se é fato que a aprendizagem requer mudança de comportamento, ou então se a gente realmente verifica a mudança de comportamento desses alunos depois de todo o processo de aprendizagem dentro de uma escola, eu já vivenciei diversas vezes esses depoimentos, esses comportamentos e a garantia de um futuro mais digno, né? Então é o tempo todo buscando e mostrando para eles que o caminho das pedras, o caminho da educação, o caminho da aprendizagem é o caminho talvez mais árduo, mas é aquele que te dá um retorno no futuro. Então, a despeito de qualquer outro projeto que eu possa te citar, a minha alegria vem desse retorno que esses alunos, ao nos encontrarmos profissionalmente, ou no lazer, ou no passeio, mas é sempre um depoimento positivo e de agradecimento. Então, esse é o maior prazer, essa é a maior das alegrias que a gente tem. Como
supervisora escolar, a senhora acha que trabalhava mais do que se estivesse atuando como docente? Quantas horas a mais ou a menos a senhora trabalhava enquanto técnico da educação? Não dá para comparar uma coisa com a outra. Eu acho que na educação todo mundo trabalha muito, né? Docente trabalha demais, os professores levam trabalho, funções para casa, é muito desafiador, é muito difícil. Eu conheço de perto toda essa realidade dos professores. No entanto, os nossos desafios aqui enquanto técnicos de educação, enquanto gestores de educação, é lidar com problemas que os professores não têm condições de resolver, até porque eles já têm demandas demais. Então, tudo que resta para a gente resolver são desafios enormes. Então, ninguém trabalha mais, ninguém trabalha menos, não dá para comparar uma função com a outra. Todas elas encontram as atribulações por conta do contato pessoa e pessoa, ser humano e ser humano, e todos eles nos demandam, nos exigem coisas que são muito difíceis de resolver. Então, eu já trabalhei com 150 horas, hoje eu trabalho com 200 horas, fico na escola muito mais, às vezes, do que deveria estar, mas a gente fica feliz porque a gente exerce uma profissão, uma escolha que é muito significativa para a nossa vida. A senhora gosta ou gostava de atuar como supervisora escolar? Por quê? A supervisora não era o caso. Eu gostava de atuar e ainda atuo como orientadora educacional. Já que a gente ainda está dividindo, né, com habilitações, que eu sei que hoje, eu acredito que na formação de vocês já não tenha mais essa divisão, eu acredito que não, mas eu sou de uma geração que sim. Mas eu continuo reforçando que o melhor de tudo para a minha vocação, para a minha formação, é estar perto do aluno, né? Acompanhar todo o processo de aprendizagem e muitas vezes chamando atenção, esclarecendo, orientando, ensinando o caminho das pedras. Como a senhora descreve o modo como os demais professores da escola veem o seu trabalho ou a sua atuação? Melhorou muito, né? Eu trabalho há mais de 30 anos nessa escola e sou ex-aluna daqui. Admito que quando entrei muito jovem, 24, 25 anos, percebia que a função de pedagoga não era valorizada tanto quanto deveria. As pessoas não faltavam com respeito abertamente, era um desrespeito velado, era aquela coisa de dizer assim, será que eu vou considerar a opinião dessa jovem pedagoga? E não era só por ser jovem, é porque eu acho que a gente tinha que subir muitos degraus ainda para se fazer compreender, para se fazer respeitar. E esses degraus que nos trouxeram até aqui, sim, mostraram que a educação precisa do olhar mais atento de um bom pedagogo. Como a senhora descreve o modo como os alunos e seus familiares veem o seu trabalho ou a sua atuação? Hoje de maneira muito mais tranquila, né? Eu sou muito conhecida na comunidade daqui da escola, exatamente porque já tenho muitos anos de casa. E inclusive pais de alunos que já foram alunos daqui se sentem mais à vontade de deixar a nossa carga, a nossa opinião, a nossa orientação para que os alunos venham para cá e passem pelo mesmo processo que eles passaram. A gente tem vários também depoimentos de pais e satisfações, inclusive daqueles que nem nos conheciam e que chegam na escola insatisfeitos com alguma situação específica e de repente se deparam com um acolhimento, com um olhar atento, com um ouvido, né, disponível para ouvir as suas dúvidas, as suas mágoas e saem daqui mais satisfeitos. Isso é um fato. Então, hoje nós temos menos problemas do que nós já tivemos lá no início da minha jornada enquanto pedagoga na escola. Quais os principais problemas ou divergências que ocorrem entre professores e alunos, entre pais e professores, entre pais e a equipe técnica, dentre outros sujeitos que fazem parte do cotidiano da escola? Relações de seres humanos, né? Os seres humanos em si, eles pensam diferente, elaboram questões, situações de maneira diferente, cada um tem seu
modo de pensar e de ver, ponto de vista diferentes. Então, sim, muitas vezes é conflituoso. E muitas vezes, e é bom que vocês saibam disso, somos nós que temos que ter a maturidade profissional, a maturidade humana, a consciência de que nós é que temos que mediar esses conflitos. Os conflitos existem todo dia. Os professores às vezes não se digladiam? Sim, eles têm os momentos deles em que a gente tem que fazer intervenção. Entre alunos com mais frequência. Acabei de citar a questão dos pais, que muitas vezes os pais chegam aqui insatisfeitos, ou as famílias, não necessariamente pais, mas eles chegam insatisfeitos por alguma demanda, por alguma determinação da escola, e nós, enquanto pedagogos, é que temos que fazer as intervenções necessárias para trazer, para eliminar os conflitos. A senhora usa ou usava algumas dinâmicas de grupo para intervir em sala de aula? Quais ou qual? E quais as circunstâncias? Em sua avaliação, essas dinâmicas surtiam um efeito positivo? Várias vezes, né? Eu me lembro que logo que eu comecei, a gente usava muito sociograma, não sei se vocês já tiveram acesso, uma espécie de mapeamento em que os alunos vão escolhendo os seus amigos preferidos e a gente consegue delimitar quem eram os alunos que eram mais populares e aqueles que se sentiam mais solitários, né? Esse era um recurso muito utilizado. Hoje, de olhar, a gente já sabe, nas relações com os alunos a gente já sabe, os depoimentos dos professores a gente já descobre. Usamos várias técnicas de dinâmicas, mas eu vejo que as dinâmicas, de certo modo, elas ficaram cansativas, sobretudo ao lidar com os professores. Então, o melhor caminho que eu vejo é de uma conversa franca, de um diálogo aberto. O diálogo coletivo, sim, diálogo coletivo em sala de aula, pegando, trazendo, dando a oportunidade do aluno se mostrar, dizer onde é que dói, das suas insatisfações, e aqueles que são mais tímidos também se mostrarem, se não coletivamente, especificamente na sala da direção ou na sala da coordenação pedagógica. Eu não vejo mais a dinâmica como um ponto primordial, eu vejo a relação aberta, segura, honesta, de contato com os alunos muito mais eficientes. A senhora recebe ou recebia alguma gratificação financeira por atuar no serviço técnico? Se recebia ou recebe, diga o percentual de aumento em relação ao seu salário como docente. Não, a gente, enquanto concursada, já sabia o valor do salário, os acréscimos, nada além, né? O que eu recebo hoje é um pouquinho mais, eu não sei dizer, determinar o percentual, mas eu fui concursada como 150 horas e estou cedida para a função de gestão como vice-diretora com 50 horas a mais. Entendeu? Agora, o percentual financeiro, esse não é meu forte. A senhora lembra de alguma obra ou autores que a senhora consultava ou consulta com frequência para auxiliar no seu trabalho? Olha, assim, eu nunca fui uma pessoa muito... claro que eu lia as obras da faculdade, Paulo Freire, sobretudo Paulo Freire, né? Vygotsky e outros, Piaget. Mas assim, no meu cotidiano de trabalho, eu tinha que estar muito mais focada, para isso fiz a especialização, porque eu trabalhava com crianças na sala de aula. Então eu tinha uma preocupação de ter uma formação mais específica com dinâmicas de sala de aula, projetos e tal. Então fiz. Mas assim, trabalhando com adolescentes, a minha preocupação sempre foi o contato ser humano e ser humano, pessoas e pessoas, ouvir, compreender, tentar dar um encaminhamento mais adequado. Com obras mais específicas assim, não. Realmente nunca me preocupei. Em sua opinião, qual a importância do trabalho do supervisor escolar ou da coordenadora pedagógica para o processo de ensino e aprendizagem na educação básica e para as relações que são estabelecidas na escola? A afetividade é fundamental. Várias vezes tive contato com os alunos e a gente percebe que às vezes eles nem gostam de determinada matéria, determinado conteúdo. O aluno que não gosta de matemática, mas adora o professor de matemática. Então, essa relação afetiva abre
possibilidades maiores para os alunos, abre leque de possibilidades maiores. Diferente disso, eu adoro língua portuguesa, vamos supor, mas a minha professora, ela não consegue se aproximar. A gente percebe que aí há uma barreira de relacionamentos entre professor e aluno, e isso cria um embate, uma dificuldade da aprendizagem. Então eu chego à conclusão que todo o processo se dá porque a gente consegue chegar até o aluno e a compreensão também pode ser muito favorável, ou não, quando é o contrário, né? Então, eu acredito piamente que o processo de aprendizagem ele se dá de maneira muito eficaz quando a escola é bonita, quando ela é climatizada, mas quando há também afetividade nas relações. Isso não quer dizer que se tenha que passar a mão na cabeça do aluno, não é isso, né? Notas graciosas, o processo não se dá por aí. É um processo que precisa ser eficiente, de fazer com que o aluno realmente compreenda todo aquele leque, todas aquelas possibilidades de conhecimento, mas que ele tenha ali também uma acolhida. E é essa acolhida que a coordenação pedagógica, que as relações interpessoais, elas trazem para esse processo se dar de maneira eficiente. A senhora tem algum artigo, entrevista ou livro de sua autoria sobre a atuação de supervisora escolar? Nãozinho. Não, infelizmente não. A senhora gostaria de acrescentar ou relatar mais alguma informação ou experiência sobre a sua atuação como supervisora escolar que possa motivar os futuros docentes e técnicos de educação? Eu só quero deixar a minha grande alegria. Eu trabalho, como já disse aqui, eu trabalho há 32 anos na mesma escola e sou ex-aluna. E assim, não consigo me aposentar porque eu me sinto muito capaz de estar aqui. Graças a Deus eu tenho saúde ainda para estar aqui, me sinto muito viva naquilo que faço e eu faço esse chamamento, né, para quem tem esse desejo, para quem escolheu a pedagogia como vocação. Quando eu era muito jovem, algumas pessoas diziam assim, não, faz pedagogia porque é mais fácil passar. Você passa muito mais fácil no vestibular em pedagogia do que em outro qualquer curso. Isso não é justo. A nossa função, a nossa formação, ela precisa vir de pessoas que têm o prazer e a paixão pela pedagogia. Conhecer o que é o curso, isso é fundamental, porque isso te eleva, isso te satisfaz e se torna o melhor dos mundos. Agora, é fácil? Claro que não. Em uma profissão é fácil. Lidar, como já falei tantas vezes, lidar com outras pessoas é muito desafiador. Mas eu convido as pessoas que desejam ser pedagogas, que conheçam muito bem o que é a profissão e que se sintam capazes de trabalhar com alegria, apesar de todos esses desafios. É isso. Finalizamos as perguntas. Muito obrigada pela sua entrevista. Imagina, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero ter colaborado.